Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje eu vou continuar a falar sobre as oscilações. No caso, falar sobre as oscilações reais, que são as amortecidas, e as amortecidas forçadas. Então, bora lá. Na aula passada a gente estudou o movimento oscilatório mais simples, que é o movimento harmônico simples, ou chamado de MHS. E esse movimento, a forma mais simples da gente representar ele é o sistema massa-mola sem atrito, tá? Que consiste aí de uma molinha de constante K e uma massa na ponta, né, presa a ela, que a gente usa a letra M para essa massa, tá? E a gente despreza aí a massa da mola, tá bom? Então, nesse sistema, a gente viu que a equação de movimento é x dois pontos igual a menos K sobre mx, onde x dois pontos é a aceleração. O sinal de menos é para representar que a aceleração é sempre oposta ao sentido do deslocamento, tá? Então vai ser sempre um oposto ao outro. E é isso que faz o sistema oscilar conforme mostra o gráfico. E nós vimos que a solução geral para esse tipo de sistema é do tipo A cosseno de ômega t mais φ. Esse ômega zero, no fundo, é a frequência angular de oscilação do sistema. É a frequência natural. Então, se você pega essa massa e essa mola e tira ela da condição de equilíbrio e você solta, esse sistema vai oscilar numa dada frequência natural. Tá? E esse ômega zero, né, é 2π vezes a frequência natural. Tá? Então, ela é, no fundo, a frequência angular natural de oscilação e é raiz de K sobre M. O A e o φ0 são as constantes, né, desse movimento que dependem das condições iniciais, sendo o A a amplitude e o φ0 a constante de fase. O movimento harmônico amortecido, ele é um movimento um pouquinho mais complicado, porque ele vai ter um amortecimento. E para a gente estudar esse tipo de movimento, a gente vai ter que definir qual vai ser esse tipo de amortecimento. O caso mais comum, considerando aí para baixas velocidades, é que esse amortecimento ele se dá da forma de uma força de arrasto, sempre oposta ao movimento e proporcional à velocidade. E esse B é uma constante aí do amortecimento com unidade de massa por tempo, então quilogramas por segundo no sistema internacional. E veja que a gente pode representar esse sistema como uma massa-mola, mais aqui a parte de amortecimento, com essa placa mergulhada em um fluido. Tá? Então aí é uma forma da gente representar esse sistema. Tá? Alguns exemplos aí que eu posso dar para vocês de sistemas amortecidos é o amortecedor do carro, né? Então ele trabalha aí com amortecimento, você não vai querer passar por uma lombada e ficar com o carro oscilando para sempre. Então o amortecedor dele é feito para parar essas oscilações de forma rápida, tá? Isso se oscilar, né? Então a ideia é que oscile muito pouco e o carro já se estabilize. Tá? O mesmo é com a raquete de tênis, né? Você vê que ela tem aqui um antivibrador, né? Então quando a bola bate, a ideia é que a rede da raquete não fique vibrando por muito tempo, tá? Então eles colocam essa plaquinha antivibrador aí na tela da raquete. Então como é que a gente vai estudar esse tipo de movimento? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um sistema com uma mola, tá? Então aí está representada a mola no seu estado natural. Então ela vai estar aí com comprimento x0 nesse eixo que eu adotei. Tá? Então essa é a condição natural. Quando eu coloco uma massa nessa mola, então a mola ela vai esticar e vai assumir agora uma nova condição de equilíbrio. Tá? Claro aí que supondo aí que essa mola está aí na vertical, então eu vou ter a aceleração da gravidade e por isso as forças que atuam nesse sistema é a força gravitacional e a força elástica. Tá? Nesse caso, com a mola aí nessa situação de equilíbrio, então essa posição de equilíbrio eu vou definir que é a origem do nosso sistema, para facilitar. E aí nessa condição de equilíbrio, eu tenho que a força-peso
vai ser igual a kx0. Né? Então aí já é uma equação importante para nós. Se a gente colocar esse sistema para oscilar, ele vai oscilar em torno da nova posição de equilíbrio. Né? Mas veja aí que numa dada posição x, claro, supondo é um sistema em que eu tenho força de arrasto também, então além da força elástica, eu vou ter o peso e a força de arrasto, contrária à velocidade. Então eu tenho essas três forças agora atuando sobre o sistema. E veja nesse caso o seguinte, que a força elástica vai ser menos Kx menos x0, que é a posição de equilíbrio com a mola aí no seu estado natural, tá? E aí quando a gente coloca então a força resultante, aplicamos na segunda lei de Newton, a gente tem que menos K, x menos x0, menos bv menos mg, isso é igual a massa vezes a aceleração. Mas é o seguinte, que kx0, a gente viu que é m vezes g, né? Então note você que K e x0 eles vão cortar com esse mg. Então vai sobrar só o kx e menos bv, tá? E aí, substituindo, né, a força resultante em massa vezes a aceleração, eu tenho que mx dois pontos é menos kx menos bx ponto. Então a nossa equação ela é, de novo, uma equação diferencial ordinária, linear, homogênea de segunda ordem. Né? Muito parecida com a da aula passada, só que agora ela tem esse termo x ponto com a derivada primeira. Tá? E aí, para resolver essa equação, descobrir qual é a solução geral para ela, de novo eu vou dividir essa equação pela massa, para simplificar um pouquinho, né? E aí aqui, para a gente, nas equações, nas deduções, a gente ter uma análise um pouco mais simples e com menos letras, nós vamos fazer o seguinte, eu vou definir esse gama como sendo a razão B sobre M. E o ômega zero, que é a frequência natural de oscilação, ela é mantida, é o raiz de K sobre M, né? Então, e esse gama vai ser o B sobre M, tá? Então vai ser uma constante proporcional aí à constante de arrasto, né? E inversamente proporcional à massa aí do sistema. Então, com isso, a nossa equação ela ficou mais simples. E aí a nossa tentativa de solução aqui no caso, ela vai ser do tipo exponencial, né? Porque a derivada vai ser sempre proporcional a essa exponencial. Né? O que vai acontecer é que vai caindo os expoentes, mas ela vai sempre ser proporcional à própria exponencial. Tá? Então essa é a vantagem. Então veja que a derivada primeira vai ser essa constante p vezes a exponencial de p vezes t, e a segunda derivada também. Tá? E aí quando a gente pega essas equações e substitui na expressão que a gente quer resolver, a gente chega nessa equação aqui, e aí veja, eu vou colocar a exponencial em evidência, já que ela aparece em todos os termos, tá? E aí veja o seguinte, para que essa equação seja zero, eu vou ter que ter esse termo dentro do parênteses, ele tem que dar zero. E note que para que dê zero, eu tenho que resolver essa equação em termos de P. Eu vou ter que descobrir quem é o valor dessa constante P. Tá? E é uma equação de segundo grau. Tá? E é o seguinte, né? Para que essa solução seja verdadeira, então, você vai ver que eu vou cair numa equação de segundo grau, né? Em que a solução é menos gama sobre 2, mais ou menos raiz de gama sobre 2 ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Tá? E o que é muito interessante dessa equação é que ela pode nos dar três situações diferentes. Tá? Quais são essas situações? Se gama sobre 2 for menor do que ômega zero, isso significa que essa raiz quadrada ali dentro dela vai dar um sinal de menos, vai dar negativo, né? Então aí nesse caso eu vou ter o que a gente chama de amortecimento subcrítico. Então eu vou ter uma oscilação
tá? Mas essa oscilação ela vai diminuindo com o tempo nessa situação. O próximo tipo é quando ômega sobre 2, quando gama sobre 2 é igual a ômega zero. Aí a gente tem um amortecimento crítico, tá? Que é um tipo de amortecimento em que eu não tenho mais oscilação, e o supercrítico, que eu não tenho oscilação, mas o sistema ele demora mais por conta do grande amortecimento, ele vai demorar bastante aí para voltar para a posição de equilíbrio. Tá? Então eu tenho esses três tipos aí de solução para essa equação e a gente vai começar por aquela que é mais interessante para nós, que é aquela em que o sistema ele vai oscilar, porém ele vai diminuindo essa oscilação com o tempo. Tá? Que é o caso em que a frequência angular ela é maior do que gama sobre 2. Tá? Então, o que vamos fazer aqui? Nessa raiz quadrada, como gama sobre 2 é menor do que ômega zero, a gente já sabe que essa raiz vai dar negativa. Então, eu vou inverter esses dois termos aqui dentro. Vai dar um sinal de menos aqui e raiz de menos 1 é o número imaginário i, né? Já tirando para fora da raiz. Tá? E aí, o que vai ser esse termo aqui? Essa raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado, isso aqui vai ser a nova frequência de oscilação, né? A nova frequência angular de oscilação. E veja que ela é diferente de ômega zero ao quadrado. Então, o sistema vai oscilar, porém com uma frequência inferior à frequência natural de oscilação. Tá? Então, a nossa nova solução vai ser P igual a menos gama sobre 2 mais ou menos I vezes ômega, onde ômega, então, é a nova frequência de oscilação. E veja o seguinte, quando eu substituo esse P, que agora são duas soluções possíveis, na nossa solução, eu vejo que eu vou ter, então, dois termos. Para cada termo eu atribuo uma constante, como a gente discutiu na aula passada, né, que a gente pode multiplicar a solução por uma constante, que ela continua sendo solução, e somá-las também. Então, a nossa solução geral proposta é essa daí, tá? Em que eu tenho C1 e C2, novas constantes, e o P substituído ali. Vamos pegar, então, essa equação e trabalhar um pouquinho. Veja que eu posso colocar a exponencial de menos gama sobre 2t em evidência, então eu tiro para fora, ficando C1 exponencial de i ômega t mais C2 e de menos i ômega t. E aí, lembrando então da equação de Euler, né, em que exponencial de ix é igual a cosseno de x mais i seno de x, a gente chega no seguinte, né? Substituindo então que e ômega t é um cosseno de ômega t mais i seno de ômega t e o outro termo é cosseno de ômega t menos i seno de ômega t, se a gente agora colocar os cossenos e senos em evidência, veja o que vai acontecer. Vai aparecer as constantes multiplicando cosseno e seno. E isso deve lembrar vocês da aula passada também, em que a gente viu em que essas duas constantes que estão aí, que eu posso chamar, trocar C1 mais C2 por uma outra constante, A e B, essa soma de seno com cosseno, ela pode virar só uma relação, só um seno ou um cosseno acrescido de uma constante de fase. E é isso que nós vamos fazer. E aí você vê que a gente chega numa solução que é parecida com o MHS, tá? Com a única diferença que agora eu tenho uma exponencial de menos gama sobre 2t, que é a exponencial que faz essa oscilação e diminuindo com o tempo, até o sistema parar. No mais, ó, eu vou ter esse A0, E menos gama sobre 2t, cosseno de ômega t mais φ, que é a fase. Essa, então, é a nossa nova solução. Lembrando que ômega, então, que é a nova frequência de oscilação, ela é menor do que a frequência natural. E a frequência natural é a raiz de K sobre M. Tá? E lembrando que gama é B sobre M, então assim você consegue calcular essa frequência e aqui está a solução geral. Tá? E aí, essa amplitude de oscilação ela vai caindo com o tempo. E a gente pode chamar A0 e menos gama sobre 2t de uma amplitude dependente do tempo, em que vai diminuindo.
tá? Veja aqui o gráfico dessa oscilação. Então, a oscilação ela vai diminuindo com o tempo e ela diminui de forma exponencial menos gama sobre 2t, tá? Essa linha empontilhada aqui, ó, é no fundo essa amplitude dependente do tempo, tá? Então, depois de um tempo suficiente, esse oscilador ele vai parar, ok? Bom, e como que a gente analisa a energia desse sistema, né? Que é outra coisa interessante da gente estudar, já que essa energia ela vai se dissipando ao longo do tempo. Se vocês lembrarem da aula passada, a gente viu que a energia ela é proporcional ao quadrado da amplitude, tá? E quando o gama ele é muito menor do que o ômega zero, eu posso manter essa ideia, tá? Que a energia ela vai continuar sendo proporcional ao quadrado da amplitude. Mas aqui a gente vai estudar a energia média num ciclo de período t, tá? Então aí a gente adota essa energia média, tá? Então, sabendo que esse A que depende do tempo é um A0 e menos gama T sobre 2, que nós vimos no slide anterior, a gente substitui aí. Lembrando que K eu posso substituir por M ômega zero ao quadrado. A gente tira aqui essa energia depende do tempo com a expressão meio de M ômega zero ao quadrado, amplitude zero ao quadrado e menos gama vezes T, tá? E aí eu posso chamar de E0 esse termo aqui que está multiplicando a exponencial, tá? Então essa vai ser a energia inicial do meu sistema. Então no tempo zero, o meu sistema vai ter uma certa energia, tá? Que é esse tal de E0. E aí com o passar do tempo essa energia vai diminuindo. E eu posso chamar de 1 sobre gama da constante tal, tá? Essa constante, ela é interessante de eu definir aqui, que é a tal constante de tempo, tá? Que é o intervalo de tempo para que a energia decaia de e elevado a menos 1 do valor inicial. Ou seja, passado um certo intervalo de tempo igual a tal, a energia ela vai diminuir até atingir 36,8% de E0. Então, é um valor interessante, tá? Por isso que a gente define esse tal. E aqui é o gráfico da energia, tá? Então, o que eu quis dizer é o seguinte, passado um tempo igual a tal, aqui, ó, você vai ter a energia sendo igual a E0 vezes exponencial de menos 1. Se você fizer essa conta na calculadora, né, E elevado a menos 1, você vai ver que vai dar aí 0,37 aproximadamente, tá? Então a gente fala aí que é 37% da energia inicial, ok? Agora vamos falar rapidinho sobre os outros dois tipos de amortecimento, tá? Que faltou a gente discutir. Que esse aqui, que é no caso em que gama sobre 2 é maior do que ômega zero, tá? E nessa solução aqui, a gente vai ver que a equação agora, a solução, ela não vai mais ter oscilação, tá? Porque agora esse gama sobre 2 ele é maior, e aqui a gente vai chamar de beta, tá? E se a gente substitui na expressão, a gente vai ter que duas soluções, né? Menos gama sobre 2 mais ou menos beta, tá? Então beta vai ser essa raiz quadrada, tá? E aí a nossa nova solução geral vai ser em termos de exponenciais, tá? Então agora eu já não tenho mais oscilação. O que vai acontecer é que o nosso sistema ele vai, então, uma vez que você soltar o sistema, ele vai retornar aí para a condição de equilíbrio, mas de maneira bem devagar. E isso vai depender aí dos parâmetros do sistema, do amortecimento. Vai depender do B, vai depender da frequência angular, né, natural de oscilação, que é o K, vai depender do M. Então, tudo isso vai depender do nosso sistema, tá? E aí, lembrando desses parâmetros, né, ômega zero continua sendo K sobre M e o gama B sobre M, tá? Por fim, o amortecimento crítico, que é aquele em que gama sobre 2 é igual a ômega zero. Então, voltando lá para aquela nossa equação de segundo grau, o P agora vale menos gama sobre 2.
E, portanto, a nossa solução geral seria do tipo E menos gama sobre 2 vezes T. Só que eu não posso só colocar isso porque ela não combinaria com a solução do amortecimento supercrítico, né? No caso em que beta ele tende a zero, ele vai atingir o amortecimento crítico. Então, do supercrítico ele vai para o crítico. E para que as equações elas se combinem, uma tenda para a outra, a gente acrescenta aí C1 mais C2 vezes T. E aí as duas soluções elas se combinam, tá? Elas são compatíveis, ok? E esse C1 e C2 são determinados aí pelas condições iniciais, tá? E esse movimento também não é oscilatório, tá? E lembre-se também, né, dos parâmetros aí, né, que gama depende aí do B, tá, sobre M. Esse gráfico aqui, gente, ele mostra para vocês os três tipos aí de movimento amortecido. Né? Veja que o subcrítico é o único em que o sistema oscila, e aí a rapidez com que essa oscilação ela vai a zero vai depender da constante do amortecimento. Tá? Já o movimento amortecido crítico é aquele que o sistema não vai oscilar, então ele vai tender a atingir a posição de equilíbrio, né, de uma forma aí rápida, tá? Já o supercrítico é aquele que o sistema também não oscila, mas ele demora mais para atingir a posição de equilíbrio, né? Então ele tem um amortecimento aí bem maior, e isso faz com que ele demore um pouco mais, tá? Lembrando lá do exemplo que eu dei do amortecimento do carro, ele vai ficar aí entre o crítico e o subcrítico, tá? Se o amortecedor do carro for subcrítico, se ele permitir oscilação, vai ser uma oscilação muito tênue, né? A tendência é que o carro atinja o equilíbrio de forma muito rápida, né? Você não vai querer que o amortecedor do carro fique fazendo o carro oscilar muitas vezes. Então, a tendência é que essas oscilações elas parem muito rápido. Tá? Então, por isso que a gente fala que o amortecedor do carro ele fica entre o subcrítico e o crítico, tá? Dependendo aí das condições. Bom, então agora vamos falar das oscilações forçadas, tá? E também falar sobre o fenômeno da ressonância. Então, para estudar esse tipo de oscilação, vamos pegar aí o nosso sistema massa-mola, que também está no MHA, né, no movimento harmônico amortecido, e aí vamos supor que sobre esse sistema é aplicada uma força externa que varia com o cosseno de uma dada frequência ômega f, tá? Que é uma frequência aí angular que varia essa força ao longo do tempo, tá? Então essa força externa ela também é do tipo oscilatória, tá? E ela produz então essa equação mx dois pontos mais bx ponto mais kx igual a esse parâmetro aí da força externa, tá? Veja o seguinte, que dependendo aí da frequência externa que você coloca no sistema, esse sistema ele vai oscilar cada vez mais, né? Vai aumentando a amplitude, tá? E é isso que nós vamos discutir, tem a ver com a ressonância, tá? Então, se você faz uma força externa que tem uma frequência muito próxima ou igual à frequência natural de oscilação, você vai atingir a tal da ressonância. Bom, então, o sistema ele vai oscilar com a frequência natural, ômega zero, e também com a frequência da força motriz. Só que o que acontece? Né? Após esperar um tempo suficientemente grande ou pequeno, enfim, um tempo suficiente, esse sistema ele vai oscilar apenas na frequência da força externa. Tá? Então a gente fala que a oscilação natural do sistema ela é transiente, tá? Porque vamos dizer assim, que o amortecimento do sistema vai fazer com que a oscilação natural ela vai tendendo a zero e por fim só vai sobrar a oscilação forçada. Tá? Então nós vamos pegar a equaçãozinha dividir pela massa, chegamos aí à nossa equação aí, x dois pontos mais gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x igual a f0 sobre m cosseno de ômega f vezes t. Tá? E aí, a solução geral para esse tipo de equação, que agora ela é do tipo inhomogênea, é a seguinte, ela é a soma da solução da parte homogênea
que é o que a gente chama de XH, né? O que seria a equação homogênea? É a equação sem esse termo F0 sobre M cosseno de ômega F vezes T. É essa equação aí. E nós já resolvemos agora há pouco, né? Foi a primeira equação que nós resolvemos, que inclusive permite, né, três soluções possíveis, né? Subcrítico, crítico e supercrítico, tá? Então essa vai ser a solução da equação homogênea, mas ela é transiente, né? Ou seja, se você aguardar um tempo suficiente, essa solução ela vai tender a zero e só vai sobrar esse XP, que é a solução particular da equação inhomogênea, que é a equação que tem esse termo F0 sobre M cosseno de ômega F vezes T. Então, é essa solução que a gente precisa encontrar, né? Essa solução particular. E aqui, essa solução, gente, ela é do tipo A cosseno de ômega F vezes T mais um φ, né? Mais uma constante de fase, tá? E aí, essa solução, para você ver que ela é correta, basta substituir aí na equação diferencial, e aí com ela você vai determinar esses dois parâmetros. E você vai ver que o A ela é igual a F0 sobre M raiz quadrada desse termo grande embaixo. Tá? E a constante de fase, ela é aí menos o arco tangente de gama ômega F dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega F ao quadrado. Então, de novo, para você chegar nessas duas constantes, A e φ, você precisa, então, substituir a solução aí da equação particular na nossa equação geral aqui. Vai dar um bom trabalhinho, tá? O caminho mais fácil é a gente usar a solução com exponenciais, tá? Trocar esse cosseno aqui por uma exponencial de I PT, coloca uma constante lá, tá? E toma só a parte real dessa exponencial. Eu não vou fazer aqui porque vai demorar muito, mas vocês podem ver essa solução no livro, ok? Então, veja que a solução geral para esse movimento harmônico amortecido, só que agora eu vou escolher o subcrítico, que é aquele em que eu tenho uma oscilação que vai diminuindo com o tempo, e a parte forçada, né? Então aqui eu vou ter essas duas soluções, XH e XP. Soma as duas soluções, tá? E aí são os parâmetros que a gente precisa determinar. Né? Então veja aí, o ômega 0 é a frequência natural, o gama que é o B sobre M, o ômega que depende do ômega 0 e do gama, e o A e o φ que também são determinados aí pelos parâmetros do sistema. Então, para resolver essa equação, você vai precisar de todas essas equações auxiliares aqui, ok? E veja que interessante que eu estava discutindo com vocês, né? Veja nesse gráfico o seguinte, que a solução da equação homogênea, que é esse em 3 pontinhos, é o que está em azul aqui, ó, tá? A pontilhada azul. Veja que ela começa aqui, e ela vai diminuindo com o tempo, ó, até ir a zero, tá? A solução particular é essa em verde. Então veja que a oscilação, ó, ela se mantém constante aqui. E a solução x de t, que é a geral, ela é a soma das duas. Então veja aqui que a oscilação que a gente vai observar no sistema, ela tem uma parte transiente, né? Somada as duas, você vai ter essa oscilação, que ela no final das contas vai tender para solução particular. Então, no final das contas, o sistema vai oscilar. Bom, e a ressonância? O que se trata? A ressonância ela é o fenômeno que acontece quando a frequência angular natural ela coincide com a frequência angular da força externa. Então, se você faz uma força, né, que varia no tempo, né, mas que tenha a mesma frequência natural do oscilador, o que vai acontecer é que a velocidade e a amplitude do movimento vão adquirir valores máximos. Tá? Então dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó, que é de amplitude por frequência da força, tá? O ômega F. Então aqui esse ômega F, conforme eu vou variando ele, ó, veja que a amplitude máxima vai aumentando. E ela atinge o valor máximo quando eu tenho essas duas frequências iguais. Tá? Então veja que a amplitude cresce absurdamente.
E aí, passado, né, saindo desse valor da frequência natural, essa amplitude vai tendendo a zero, né? Você não consegue fazer esse sistema oscilar aí de um jeito bacana, né? Mas veja aqui que para frequências próximas, né, ainda assim você consegue atingir grandes amplitudes, né? Então, não necessariamente você precisa atingir a frequência natural para que o sistema oscile bastante, né? Atinge uma amplitude considerável. Mas a ressonância ela vai ocorrer quando as duas frequências são iguais. Um exemplo clássico aí de ressonância foi a queda da ponte de Tacoma, tá? Que fica aí na cidade, ficava, né, na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Essa ponte, ela ruiu 4 meses depois da sua inauguração, isso no dia 7 de novembro de 1940, tá? Aproximadamente aí 11 horas da manhã. Ao longo desses 4 meses, o pessoal percebeu que a ponte oscilava, mas naquele dia a ponte ela começou a ter uma oscilação de torção, né? E essa oscilação ela foi ocasionada aí por vórtices, né? Quando o vento passava pela ponte, a estrutura, o formato de construção da ponte fez com que se formassem vórtices em cima e embaixo da ponte. Esses vórtices eles iam se alternando e provocando aí essa ressonância na ponte, né? Então ela gerou essa vibração na ponte e essa vibração ela era com a frequência próxima à de vibração da estrutura. Então isso aí levou a ponte a vibrar na frequência de ressonância, tá? Esse efeito aí na engenharia, né, esse fenômeno, ele é chamado de efeito aeroelástico, tá? E hoje em dia os engenheiros aí, eles precisam levar esse efeito em consideração quando eles projetam as pontes, né, ou outras estruturas. Então é isso, pessoal. Vamos para o exemplo dessa aula, tá? Nesse caso, a aula de hoje é só um exemplo, que foi uma aula bem cheia de detalhes aí, então eu prefiro que vocês estudem, abram essas contas, né? E vocês vão aprender bastante com isso. Exemplo 1. Considere o oscilador amortecido da figura abaixo, cujos parâmetros são massa 250 gramas, o K 85 newtons por metro e B igual a 70 gramas por segundo. Ele quer saber o período das oscilações, o tempo necessário para que a amplitude das oscilações se reduza à metade do valor inicial e quanto tempo é necessário para que a energia mecânica se reduza à metade do valor inicial. Então vamos lá. Ele está falando aqui oscilação, sendo que o sistema tem amortecimento. Se ele está falando para calcular o período de oscilações, então é provável que o sistema esteja em regime subcrítico. Mas vamos confirmar isso, né? Vamos primeiro calcular o valor de gama, que é B sobre M, tá? Então o nosso gama vale 70 gramas por segundo dividido por 250 gramas. Então aqui eu não vou precisar converter aqui grama, porque ela vai cortar. Nosso gama vale 0,28 segundo a menos 1. Vamos calcular também a frequência natural de oscilação, o ômega zero, que é raiz de K sobre M. Então aqui o K é 85 newtons por metro, então a massa eu vou ter que passar para quilograma, 0,25. Então o nosso ômega zero vale 18,44 rad por segundo. Tá. Veja vocês que esse resultado mostra então que gama dividido por 2, tá? Ele não só é menor, como é muito menor do que o ômega zero, né? Tá? Veja que ele é muito menor. Então é 0,14, né? Então é bem inferior aí ao ômega zero. Então aqui o nosso sistema é subcrítico, tá? Então vamos calcular o item A.
Então, para calcular o período, a gente primeiro calcula a frequência, né? Embora, provavelmente, essa frequência ela vai ter um valor muito próximo de ômega zero, se não for igual. Vamos conferir aí. Então, o ômega, primeiro, ele vai ser a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado, tá? Raiz quadrada disso. Veja que substituindo os valores, a nossa frequência angular vai dar 18,4 rádio por segundo, tá? Então veja, ó, que ela é igual ao ômega zero, tá? Ó, tá? Isso por quê? Porque o gama sobre 2 é muito menor do que o ômega zero, tá? Então, o nosso período de oscilação, né, ele é 2π sobre ômega, tá? Então aqui, ó, 2π dividido por 18,4, chegamos que o período é 0,34 segundos, aí com 2 algarismos significativos. O item B, ele pede o tempo para que a amplitude caia pela metade da amplitude inicial. Então vamos lembrar aqui, ó, que a nossa solução para o amortecimento subcrítico, ela é do tipo A0, que é a amplitude lá do nosso sistema, exponencial de menos gama sobre 2t, vezes cosseno de ômega t, mais um φ0, aí, uma constante de fase. Esse primeiro termo aqui, isso aqui é a nossa amplitude que depende do tempo. Tá? Então aqui, ó, esse A de t, que é um A0 e menos gama sobre 2t, ele tem que ser a metade do inicial. Tá? Então, para que isso aconteça, o que a gente faz? Então aqui A0 corta, vou chegar aqui, meio é igual a exponencial de menos gama sobre 2t. Tá? E aí vamos aplicar o log dos dois lados. Então, log neperiano de meio é igual a log de exponencial, vai dar 1, né? Então, vai cair o expoente e vai sobrar só isso aqui do lado direito, tá? Então, o tempo que ele está pedindo vai ser 2 ln de meio, menos aqui, dividido por gama. Substituindo aí os dados, menos 2 ln de meio, substituindo só o gama, né? Gama é 0,28, e, portanto, o t vai dar aí 5,0 segundos, com 2 algarismos significativos, ok? E o item C, no item C ele pede quanto tempo é necessário para que a energia se reduza à sua metade. Lembrando aí que nós chegamos na aula que a energia, ela depende do tempo, a energia média, né, num ciclo, ela é igual a um E0, que é a energia inicial, exponencial de menos gama vezes T. Ou a gente até tinha escrito ela na forma, né, de E0 exponencial de menos t sobre tal, onde esse tal era o tempo necessário para que a energia se reduzisse para 0,37 aí, E0, tá? 37% da energia inicial, mas a gente quer 50%. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com essa primeira expressão, já que a gente conhece o gama, né? Então aqui, para que a energia reduza pela metade, então aqui eu vou ter um E0 dividido por 2, E0 e menos gama T. Então vai cortar aqui o E0, vai sobrar então o seguinte, meio é igual a exponencial de menos gama T. E aí a gente faz a mesma coisa que nós fizemos antes. Aplica o log dos dois lados. Do lado direito, ln de E vai dar 1, né? Então vai sobrar só o expoente, que é menos gama T.
Então, o tempo t vai ser ln de meio menos, aqui dividido por gama, tá? Então, aí substituindo os dados, né? Vai dar 2,5 segundos. Note você que o tempo, ó, foi a metade. Tá vendo? Então, na metade do tempo, a energia, ela decaiu 50%, tá? Então, a amplitude, enquanto a amplitude precisou aí do dobro, né, do tempo para diminuir para metade, a energia precisou da metade do tempo para cair pela metade, tá bom? Bom, gente, a última coisa dessa aula que eu queria mostrar para vocês é esse notebook que eu preparei para que vocês possam aí experimentar um pouco dessas equações, né, e fazer simulações com elas, tá? Então, começando aqui pelo movimento harmônico amortecido, você pode estudar esse movimento nos 3 regimes, tá? Então, aqui você tem as condições iniciais, tá? Em que você pode simular, mudar essas condições iniciais e observar os gráficos, né? Então aqui o gráfico do movimento harmônico subcrítico, tá? Então aqui ele está mostrando tanto o x de t quanto a amplitude, tá? Que é essa linha verde aqui, para mostrar como ela está decaindo ao longo do tempo, tá? E aqui embaixo a energia mecânica. Então você pode vir aqui e mudar as condições iniciais, tá? Amplitude, massa, frequência, assim por diante. Tá? Veja, eu vou aumentar um pouquinho, ó, o gama, vou pôr em meio da frequência angular natural. Tá? Vamos ver o que vai acontecer ali no gráfico. Então basta rodar o código, veja que ele vai oscilar bem menos, né? Então vocês podem brincar aí com esses parâmetros do sistema, tá bom? E fazer os plots dos gráficos. Aqui também eu coloquei o amortecimento subcrítico, supercrítico e o crítico, tá? Só que aí eu coloquei um plot só. Então aqui eu tenho o plot dos 3 osciladores, né? O subcrítico, o supercrítico e o crítico. E aí vocês podem ir variando os valores para observar o gráfico. Tentem sempre respeitar, né, as condições, né, conforme está escrito aqui. Então, gama sobre 2 tem que ser maior do que ômega zero para que a solução seja verdadeira, ok? E por fim, o movimento harmônico forçado, né, em que eu mostrei para vocês as equações. Então, você pode vir aqui, simular e extrair os gráficos desse tipo de movimento, tá? E o legal, o gráfico de ressonância, tá? Então, você pode aqui construir esse gráfico e observar, né, qual seria a amplitude, né, para um dado sistema, né, quando ele está na condição de ressonância. Tá? Então é isso que você consegue extrair, que para esse nosso caso, né, aqui, para esse nosso oscilador, essa amplitude, ela cresce, ela vai até aproximadamente 16 aí, unidades arbitrárias, tá? Quando a frequência angular, ela chega ao valor da frequência natural de oscilação. Então, gente, fiquem à vontade, eu deixo o link para vocês aí utilizarem essa simulação, ok? Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só me procurar durante o atendimento ou pelo chat do Moodle. Um grande abraço.